Maxi lindos, sejam muito bem-vindos ao nosso MaxiCast. E hoje eu estou aqui com uma diva, Michele Marim, que é uma nutricionista que fez um sucesso na nossa live esportiva. E é lógico que ela tinha que vir aqui dar muitas dicas para nós. Michele, seja muito bem-vinda aqui no MaxiCast. Obrigada pelo seu sim, obrigada por você estar sempre disponível. E a gente quer dar um monte de dicas hoje aqui, é isso? É isso, eu que agradeço primeiramente pelo convite. É sempre muito bacana falar sobre nutrição, que é a minha profissão. Uma delícia, né? É o que eu amo, que eu vivo, né? Então, vai ser uma tarde bem gostosa. Conta pra mim, assim, de você. Quem é a Michele? O que a Michele é? Que é casada, solteira, é filha, é mãe? Como que é? Me conta. Bom, eu sou casada, já tenho 37 anos, quero ser muito mãe, né? Ainda estamos aí tentando na luta, né? Sou nutricionista tem 12 anos, né? Esse ano vai fazer. Sou nutricionista na parte clínica esportiva, então atuo em consultório, que é a minha paixão, né? Transformar vidas aí através da alimentação, da nutrição. Então, decidir ser nutricionista é muito nova mesmo. A alimentação da minha família não é muito boa. Então, Em casa de ferreiro, espeto é de ouro, tem que ser. tem então, que ser. Mudando pra mulher. Exatamente, porque não é fácil. Meu pai criou a gente com Coca-Cola de litro. Mas assim, você tem mais irmãos? Tenho, Você é sim. caçula, mais velho? Como... Eu sou a irmã do meio, né? Tenho mais 2 irmãos, todos são casados, têm família. Você é a única menina? Sou a única mulher, isso. E como menina, como pequenininha mesmo, como é que começou essa história com a alimentação? Então, como eu disse... Você já tinha despertado ou foi uma coisa decisão lá da frente? Foi lá da frente mesmo, porque, assim, na adolescência eu sempre... A gente comia de tudo, né? Bolacha recheada, um monte de bobeira, né? Então, assim... Na adolescência, eu tive uma fase que eu tive um pouco de acne, então me incomodei. Mas você foi aquela adolescente gordinha ou não? Normal, mas tive sim uma fase que eu tava com um leve porque, sobrepeso. Por exemplo, eu né? comecei a prestar atenção no meu peso quando eu era bem menina, certo? Então eu já comecei a... Porque eu percebi que eu engordava. Né? A gente vai despertar mais jovem. E você já não. Então, você foi uma adolescente que não era esse o problema. Eu tinha, assim, esse cuidado, né? A minha família pegava muito no pé da alimentação, principalmente meu pai. Mas, ao mesmo tempo, ele não colaborava. Então, assim, eu ficava, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Mas me despertou muito por... Eu já sempre fiz atividade física, né? Desde os 10 anos, eu fui jogadora de handebol. Então, na escola, jogava para time, né? Handebol também. Isso. E, assim, fui um pouco gordinha, mas não aquela gordinha, né? Tipo, obesa. Né? Se cuidava, mas não foi exatamente isso que me despertou, né? A profissão. Foi realmente o autocuidado ali com a imagem mesmo, com o rosto, com a pele. E aí me levou à alimentação. Assim, o que eu estou comendo está me fazendo mal. Isso, eu já lia muito, né, sobre a parte de inflamação, né? Como que mulher é curiosa, né? Exatamente. E eu falava, nossa, não tá certo isso, vou dar um basta. E aí comecei, por conta mesmo, né? Tive um sobrepeso, emagreci por conta, né? E daí foi até o 2º grau. Isso, aí fui... Resolveu aquele problema, vida que segue. Vida que segue. E como que você pensou em nutrição? Então, foi exatamente isso. Por eu ter emagrecido sozinha, né? Por pesquisando ali, que não é fácil, no cursinho, né? A gente fica assim, meu Deus, e agora? Né? Por exemplo, eu tinha uma tendência... Lá no ensino fundamental, eu gostava muito de biológicos. Então, eu adorava. Então, já é uma coisa que a gente percebe que vai te chamando a atenção. Sim. Né? Foi exatamente isso. A parte do esporte agregada com a alimentação mesmo. Eu via o quanto se comia mal, ia mal no esporte. Se comia bem, então, assim, foi me chamando a atenção. Mas a gente nunca sabe, quando entra na graduação, o que realmente é a profissão, né? Então, só lá. E depois de lá, na parte, né? Assim, eu fui para outras áreas também. Mas, ao entrar na faculdade, me despertou, já que sabia o que eu queria fazer. Porém, eu tinha
ganhar dinheiro, né? Então, eu fui para outras áreas, Então, dinheiro né? é importante. Exatamente. As pessoas, né, meio que romantizam, mas também dinheiro não pode ser o mais importante, mas dinheiro é importante. Inclusive, teve uma fase que eu tive que trancar a graduação, e aí eu tranquei por um período e fui vender tênis para pagar a minha faculdade, porque minha família não tinha essa verba. Então, eu juntei o dinheiro, paguei por conta. Então, mas já tinha uma decisão, então, interna sua, que essa era a profissão que eu quero seguir. Isso, tinha. Você acredita que isso faz parte? É isso que te traz o seu sucesso hoje? Você já tem essa decisão? Com certeza. A gente tem que saber o que quer, por mais, assim, é ter um sonho, ter um objetivo, né? Daí deu um time na carreira, deu um time na faculdade, vou fazer isso para me permitir. Então, olha aí, a gente já vê um planejamento. Um sacrifício, né? Para o outro. Um planejamento para um objetivo. Sim. Né? A mulher precisa hoje ter ser objetiva naquilo que ela quer. Concorda? Concordo. Bom, então teve esse time, mas você já tinha essa certeza que você precisava fazer isso para chegar no seu objetivo. Sim. É isso? Exatamente. Você se considera uma mulher que sabe o que quer? Eu me considero, eu sou muito batalhadora, né? Sou muito guerreira e fui assim, lógico que tem muitas pessoas que não sabem, né? Mas a gente precisa tomar algumas decisões por conta do sonho. A gente não sabe se vai dar certo, mas assim, eu sempre... Mas tem a intuição. Eu sempre orei também, né? Pedi muito a Deus essa decisão, né? Então, eu sempre fui muito marrenta mesmo, assim, né? Com o que eu quero. Agora, né? Eu canto pro meu filho, esse é meu marrento. É isso, né? Exatamente. Muitas vezes, uma mulher que é muito objetiva, que sabe o que quer, ela pode ser considerada teimosa? Sim. Já falaram pra você que você é teimosa? Sou, já. Você se acha teimosa ou já falaram que você é teimosa? Já falaram. Assim, eu sou persistente. É a mesma coisa que eu acho. Eu acho isso. Eu não sou teimosa. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero e aí vou conquistar, né? Então, assim, eu fui vendedora de tênis, pagava, dormia muito pouco, né? Também nos últimos anos da faculdade. E aí, finalizei a faculdade, peguei meu canudo, aí passei na residência, fiz lá 2 anos de residência no HU. E aí, depois, eu fui para o consultório. Então, estou até hoje no consultório. Então, essa jornada que você fez não foi uma jornada de influencer. Não. Né? Não é que eu estou desmerecendo os influencers, mas estou dizendo assim que, às vezes, as pessoas veem algo que não é o que a gente vive. Sim. Né? Então, você teve muitos desafios, mas essa certeza de onde você queria chegar. É isso que ficou para nós. Se você pudesse falar hoje para as mulheres, o que você falaria com relação a isso? Olha, mulher, você corre atrás dos seus sonhos. Você tem um desejo de mudança tanto física, tanto na parte financeira, né? Do seu sonho de ter a independência financeira também, né? Porque muitas mulheres, não criticando, mas aquelas que dependem só do marido, né? Então, às vezes, ter essa autonomia também dentro de casa, de ter o seu próprio dinheiro, de ajudar em casa, né? Corra atrás, nunca é tarde ali para você estudar, se formar, né? Assim, eu fiz graduação com várias senhoras ali que falavam isso, olha, eu sou muito velha para estudar, né? Não está muito velha, né, para estudar. Você tem que estar no tempo certo. Então, a gente ter esse time, né? Como eu disse, eu tive a certeza no começo, mas a gente não sabe se vai dar certo. Eu acredito que isso daqui vai dar certo, né? Esse acreditar é ter força para levar. Exatamente. Não perder o foco. Né? Exatamente. Porque às vezes a gente vai acontecendo coisas no caminho e você já para. Eu vejo assim, muitas mulheres sofrem porque às vezes elas querem ter, por exemplo, elas querem financeiramente ser independente, mas ela não foca. Exatamente. E ela se perde pelo meio do caminho. A gente vê na sua história assim, não se perder o foco, onde eu quero chegar, né? Então, é tarde para começar? Nunca. Até se eu quiser mudar de peso?
Também não, tá? Você, muitas vezes, algumas mulheres também, às vezes, eu tô com certa idade, atendo algumas mulheres já na menopausa, né? Tem várias faixas de idade que eu atendo. Então, a partir ali dos 8 anos de idade até, né, a idade mais, a melhor idade, né? Vamos dizer assim. Então, tem pessoas que nunca fizeram atividade física, também começam as mudanças. As mudanças de hábito é quando a gente toma a decisão, né? O nutricionista, ele vai servir como um guia, né? Como uma ferramenta para te ajudar a organizar a sua rotina, a mudança de peso corporal. Então, por isso que é importante consultar, né, com um profissional, para ele te dar um diagnóstico. Olha, você precisa perder peso, precisa ganhar massa, precisa repor as vitaminas, né? Fazer alguns exames. Então, não existe um tempo certo, né? Você, seu esposo também, ele é Personal. atleta? Personal, né? Eu vi que ele é atleta. Você acredita que você atraiu ele porque você já estava nessa vibe? E se isso isso te ajuda? Sim, acho as duas coisas, por eu estar nesse meio, né? Você conheceu ele, você já era nutricionista? Sim, aham. E logo a gente namorou muito pouco tempo. A gente tempo. tem que fazer o que a gente ama, né? Tá vendo? Exatamente. E, assim, acho que assim, eu me envolvia muito com as pessoas da área da saúde, não sei por ser da área da saúde, Ambiência, né? É uma ambiência onde a gente convive mais. E, assim, como eu disse, eu sou ligada ao esporte, né? Eu não sou atleta, mas já me arrisquei. Aí ela foi prática. Agora, como ela é objetiva, Michele, eu vou casar com o personal. Não foi assim, não. Não foi assim, então vai contar. Não, foi um churrasco com amigos, a gente foi se conhecendo, mas foi a última coisa que ele pensou, né? Porque ele sempre teve muito respeito. Mas depois ele saiu da academia que ele trabalhava e aí foi para uma outra, então... E vocês juntos, um ajudando o outro, Sim. se complementando. Exatamente. Num objetivo. Você já gostava de exercício, já estava cuidando, já tratando sua alimentação e tratando outras pessoas. E isso você acredita que pode ser quantos por cento do sucesso da relação? Olha, colocar quase que 100%, né, da relação, porque um ajuda o outro, vamos pensar 50-50, né? Se a organização da rotina alimentar, você precisa ajudar as pessoas, você precisa pedir ajuda para o seu ambiente. Então, o esposo, assim, não que só porque ele é personal, mas por ser homem, muitas vezes a gente não pede ajuda, né, do homem para picar, A gente estava falando né? da ambiência, né? Então, por exemplo, se eu tenho pessoas que estão acima do peso, estão assistindo a gente agora. Essas pessoas, pela sua experiência clínica, vão ter mais dificuldades por conta da ambiência? Com certeza. Quando a ambiência, né, assim, a gente fala que a gente é parecido com as pessoas que moram junto com a gente ou que a gente convive mais, com a média das 5 pessoas, né? É reflexo. E muitas pessoas me falam isso mesmo. Olha, Michele, eu não consigo mudar porque é a minha mãe que cozinha ou porque é meu esposo que cozinha. Então, eu viro para ela e falo, olha, você precisa mudar por você. Então, esse sacrifício que você vai ter que fazer de mudar a alimentação de casa tem que partir de você, senão não há mudança. Consequentemente, você vai mudar o ambiente depois. Então, comece por você que está assistindo, né, essa mensagem, e precisa mudar de peso, é muito importante partir de você, porque o desejo é seu, né? Mas, assim, eu vejo que dá muito certo quando você conversa com o seu esposo, com a sua família, e pede ajuda desse ambiente, porque está muito relacionado. Né? Se a gente não pede ajuda ali para os universitários, para fazer a compra que você, às vezes, não está podendo sair do trabalho, para picar um alho, uma cebola, lavar uma salada, né? Então, essas pequenas coisas, né, ajudam muito ali, facilitam, né, Ou o mesmo, dia a dia. por exemplo, assim, na minha vida, quando eu passei a estar utilizando o alimento, o arroz integral. A farinha integral. Eu não tenho alergia, mas eu fui devagarzinho migrando para esse tipo de alimento, até pela formação, né? Eu percebi que
o meu entorno começa, porque além de ser uma dificuldade, porque a mulher daí, ela precisa preparar o alimento dela e precisa preparar o alimento das outras pessoas, certo? Sim. Então, assim, eu acredito que quando você vai mudar, se você tiver o suporte dos outros, da sua família, até de chegar e falar, olha, tô indo na nutricionista, preciso da ajuda de vocês. Isso. Vocês podem me ajudar? Vamos juntos, né? E aí a mulher ou o homem vai entrando nesse universo, vai se sentindo, porque na verdade você trata a família inteira, você percebe isso? Sim, e vão juntos muitas vezes também. É a mesma coisa também quando a mulher vai engravidar, né? Ela tá gestando, ela não pode achar que a gestação é só dela, é do esposo também, então ele tem que participar. Então, o processo de emagrecimento, ele envolve todas as pessoas que estão no dentro do lar. E, assim, quando tem que mudar radicalmente, às vezes por alguma doença, é muito mais difícil. Né? Então, assim, a prevenção que a alimentação saudável nos traz hoje, essa mudança, quando a mulher vai procurar ela sozinha, a mudança, eu falo, olha, vamos começar devagar. Se a gente mudar tudo, né? Igual você deu o exemplo do integral, talvez as pessoas não vão aceitar de cara, mas vamos começar assim. Então, dar ferramentas que facilitem, né? Ali o dia a dia dessa pessoa, dessa família, para não ser aquela mudança que o homem não vai aceitar, a criança não vai aceitar. E tem muito assim as dietas, a gente vê as dietas da moda, né? Dieta, eu já, isso mais novinho, a dieta do abacaxi, dieta da fruta, dieta da cetogênica, dieta... Qual é o tipo de dieta, então, que a gente precisa fazer? Me conta pro pessoal. Olha, pessoal... Você acredita André, nessas dietas? A dieta, a que funciona, é feita para você, para o seu individual, para o seu biológico. A gente não pode fazer uma dieta cetogênica, porque é um protocolo. A dieta do abacaxi eu nunca vi, mas a dieta da maçã eu já vi, que essa é mais né? nova. Mas não. Então, enfim, a gente tem particularidades, né? Então, nem tudo cabe a mim, né? E para você de maneira igual, né? Nós temos células diferentes, a gente tem colesterol diferente, tem tudo hábitos diferentes. Então, a minha rotina, ela é diferente da sua, né? Igual a mesma coisa também do homem e da mulher, né? Então, muitas vezes o homem come um pouco a mais do que a mulher, não é? Então, tem muito isso, mas eu acredito sempre nisso. Se você procurar um profissional, um nutricionista para te atender individualmente aquela dieta e você contar a verdade, que você não come isso, que você tem dificuldade, você tem que mostrar contar também, a verdade. né? Então quer dizer que as pessoas chegam na frente do nutricionista e quer enganar o nutricionista. Às vezes acontece. A gente, né? Fala, tem certeza? Você come de tudo mesmo, né? E tem gente que chega e fala assim, eu não consegui, fiz certinho e não emagreci. Tem. E aí? Como é que Existe. fica o Nutri? Então, a gente vai realmente, assim, indo por pontos, né? Eu pergunto bem, eu faço uma anamnese, uma entrevista que a gente fala bem feita, né? Assim, até demora um pouco mais a minha consulta exatamente por isso, né? Para entender bem a rotina dessa pessoa e se ela já procurou ajuda, quer dizer que ela vamos colocar metade do caminho ali, não vai ser o nutricionista que vai ser o empecilho. Então, a gente precisa facilitar o caminho, né? O protocolo ali alimentar para essa pessoa. Então, a gente entendendo a rotina, a gente vai colocar caminhos e estratégias para que esse paciente ele tenha um pouco mais de autonomia alimentar, ensinar, né, as estratégias mais facilitadoras para que ele organize e entenda realmente o que é uma alimentação saudável, né? Até tem estratégias, a pessoa pode pesar a alimentação, ela pode fazer para a semana a alimentação, mas nunca, sei lá, colocar 3 castanhas na tarde, maçã o dia todo, né? Então, assim, eu tentei fazer isso, mas eu adoro castanha, então eu nunca consegui comer as 3. As 3. É muito difícil mesmo. Então, assim, com outras frutas, né? Então, seria uma mudança, você vai buscando, então, dizendo para as mulheres hoje, assim, buscar aquilo que você consiga trazer como hábito. Isso, tudo que a gente forma, né? O hábito ele é formado devagar, né? Igual acordar cedo. A gente tem que trabalhar, né? Então, é nosso ganha-pão. Então, a gente tem
um reloginho biológico, né? Acordar cedo. Então, o hábito virou um hábito depois, né? Mas a alimentação, ela é também assim, dessa forma. Muitas vezes, o café sem açúcar, né? Que muitas vezes a gente recomenda, que sim, que seja sem açúcar. Muita gente tem dificuldade. Eu falo, você está aberta para tentar? Tenta mais uma vez, né? Porque muitas pessoas também, elas dificultam muito, né? Tipo, eu fico muito fechada para mudança. Então, seja aberta, mulher. Tente mais uma vez, tente coisas não mirabolantes, né? Como eu disse, dê um passo de cada vez, né? Por exemplo, assim, tem gente que chega e fala assim, eu quero emagrecer agora é recente. Eu quero fazer o protocolo do carnaval. Aí a Mayra, que é a minha personal, falou assim para mim, mas falta 2 semanas para o carnaval, como que eu vou fazer isso? É o famoso projeto verão, né? Então, estaria mais relacionado à nossa resiliência do que é um hábito que você vai colocando, você terá disciplina para que isso vire um hábito. Isso, insistir, né? Existe milagre? Você vai lá na Michele para sim, salabim. Perca 3 quilos para mim, é isso? Não existe milagre, minha gente, não tem como, nem fórmulas mágicas, né? Mas existem sim as estratégias que o nutricionista ele vai te passar conforme a sua rotina. Se você não tem rotina, a gente vai montar juntas, né? Juntos, então é importante esse passo a passo. Eu facilito a jornada, né? Então, assim, não como isso, não como aquilo, é fácil também de resolver, né? Mas nada... E você tem preferência por público feminino e masculino ou não? Tem dos dois públicos, tanto feminino e masculino, emagrecimento, ganho de massa, performance. E quando que você decidiu a nutrição esportiva? Porque você tem uma especialidade em esportiva, né? Tenho. Depois da residência, eu fui direto para o consultório, né? Então, ali, eu fiz outras 2 pós-graduações. A nutrição clínica, então, eu trabalhei já direto numa academia. Então, eu já gostava, por já ter feito esporte a vida toda, mas eu tive que parar. Já tinha o marido nessa época ou não? Não. Pra te influenciar, assim? Não. Eu trabalhei também no SESC, né? Então, lá era a consulta nutricional e a academia. Então, o alvo ali da clientela era o público do comércio e a academia do SESC, né? Então, o que me despertou muito foi... Eu já tinha esse hábito, né? Já tinha essa vontade, né? De migrar, mas não sabia como. Então, eu tenho que estudar, né? Então, eu fui me encaminhando para essa pós. Mas nutrição esportiva, para quem está agora ouvindo a gente, nutrição esportiva é só para quem é atleta? Não, exatamente. Para quem é praticante de qualquer atividade física, né? Então, seja vai assim uma vez no mês na academia? Não, esse não é um praticante, é um sedentário. O que você considera que seria uma pessoa que precisa da nutrição esportiva? Olha, aquela pessoa que ela está fazendo a atividade todos os dias, né? Ou de 3 a 5 vezes na semana, e que ela sente que não está mudando, que ela está estagnada, então ela precisa revisar a alimentação. Vai aquela mulher que fala assim, vou na academia e não aparece nenhum musculinho. Exatamente, ela está comendo errado, não está suplementando, ou está suplementando demais, não está comendo, vice-versa. A gente precisa investigar certinho como que é a rotina dessa mulher, dessa pessoa, para a gente adequar. Mas pessoas também que fazem esportes mais de 2 vezes ao dia, pessoas que estão sentindo cansaço, fadiga, não está sentindo rendimento. Trabalha o dia inteiro, chega, exatamente. Não consegue ir para academia? Também, exatamente. A gente precisa não consegue levar a sério. Às vezes, tu começou no grupo de corrida, não consegue fazer mais do que 5 quilômetros. Isso. A nutrição esportiva, ela é aliada com qualquer esporte. Então, assim, eu pratico o crossfit. Não atendo só pessoas que fazem crossfit. Então, desde uma academia, a um boxe, agora a corrida que está muito em alta aqui em Dourados. A lutas, né? Tem bastante também paciente. E alguns atletas, eles são diferentes do praticante. O praticante de atividade física é aquele que tem o trabalho e se envolve na atividade física, como eu disse, ali 5 vezes na semana, e às vezes almeja uma competição, às vezes almeja ali uma corrida ao mês, né? Uma competição. Então, esse é o praticante. O atleta é aquele que vive do esporte. É muito raro isso, né? Ter aqui, mas atendo alguns clientes, sim, que são atletas, que têm o tempo do
dia, a jornada que não é de trabalho, a jornada é de atividade física, né? Para aquele determinado esporte. O nutricionista prescreve hormônio? Não, de forma alguma. Porque a pessoa fala assim, a nutricionista esportiva, ela vai passar algum hormônio. De forma alguma, hormônio é medicamento, né? Então, isso não é função, não é função de nenhum nutricionista. Se o nutricionista estiver fazendo isso, pode não Então, ser. digamos assim, quando eu tô ali fazendo exercício físico, e não tô tendo rendimento, ou tô muito cansada, tô com dificuldade no sono, passa assim para nós, quando que as mulheres que estão ouvindo a gente se beneficiariam em ter o acompanhamento do nutricionista esportivo? Exatamente nesses sintomas, né? Que você disse, está cansada, está fadigada. Então, se beneficiaria para a gente entender a rotina dessa mulher, se precisa mexer na cerejinha do bolo, que é o suplemento. Primeiro, a gente arruma a casa, que é a alimentação, que é o combustível que vai nutrir aquele carro, que é o corpo. Gosto de dar esse exemplo. E se ela está muito cansada, tem que regular o sono. Então, se beneficiaria, assim, entendendo os benefícios. O que ela está comendo à noite para o sono tá inadequado, se está faltando vitaminas do complexo B, a vitamina D, a ômega 3, tem vários suplementos também que vão ajustar a vida ali da mulher, não só no sono, mas na disposição, no dia a dia, né? Tem algumas, assim, a gente vê muito na farmácia, porque o suplemento que a gente compra na farmácia, sem ser as vitaminas separadas, mas a suplementação, os whey, N, há 14 anos atrás, 15 anos atrás, foi onde liberou para a venda na farmácia. Uhum. E essas suplementações, eu percebo que as pessoas, elas acabam tendo uma fantasia. Vou comprar esse whey e eu vou ficar trincada igual a Michelle. Ficar forte. Sim. E a gente percebe que, por exemplo, os próprios laboratórios, a própria indústria foi se desenvolvendo e produzindo coisas com muito mais qualidade, paladar e acessível, deixou isso mais acessível. Mas os nutricionistas, há alguns anos atrás, tinham ainda um pouco de receio quanto à suplementação. Mas você hoje percebe mudança nesse pensamento? Por quê? Porque foi tendo cada vez mais estudos, né, Andréia? Assim, foi se pesquisando cada vez mais, teve mais cursos, orientações, capacitações. Então, muitas vezes o nutricionista sai da graduação sem tanta informação. A graduação, ela te forma, né? Você tem que depois buscar ajuda para aquela especialidade. Você não pode parar de estudar, né? Então, sempre por isso tem que fazer o que ama, Exatamente. Né? Não pode ser tão sacrificante, né? Mas, assim, a gente vai por partes. E hoje tem muito estudo. A creatina, por exemplo, é fantástico, né? Quando eu comecei, quando eu fiz a estudado especialização para suplementação, para indicação da suplementação, era muito interessante porque eu não tomava creatina. Porque eu vim de uma escola onde a creatina retinha água. Foi assim que eu estudei. Ela retinha água. Então, no meu entender, se eu tomasse a creatina, se eu fizesse saturação de creatina, eu ia aumentar minha celulite. Sim. Você vê? Então, quando tem que esse mito, né? E quando que a gente... Não era um mito. Naquele tempo, era ciência. Explicando que era... Ele entumecia a célula e acabou. E depois a gente vê um monte de pessoas usando. E hoje é um suplemento que está no meu dia a dia e que eu não fico sem. E agora a gente vê estudos científicos já de muita pesquisa, né, americana, dizendo, olha, depois da meia-idade, todo mundo tem indicação de estar usando a creatina, certo? Na dosagem certa, adequada. Mas como que você hoje olha para a suplementação? Porque a gente entende que a suplementação, ela não é o objetivo, mas ela é um apoio. Exatamente. O nome próprio já diz, né? É o suplemento, ele complementa a alimentação. Então, existem muitos nutrientes que o corpo não produz. Então, eu enxergo ali que é necessário. Então, a gente pontua muito bem tantas condições também financeiras desse paciente. Então, não vai entubar o cliente cheio de suplemento. Eu enxergo nem adianta, né? Nem adianta, exatamente. Vai fazer um cocô caro. Cocô caro, xixi caro.
ajudar. Então, não tem como. Eu enxergo, assim, que ela é um suporte, como você disse, complemento da alimentação, porque é importante também para a gente se manter com a memória em dia, né? Sem prevenir doenças crônico-degenerativas ali, cerebrais, a creatina, ômega 3, né? A gente pode citar vários. Mas ela é isso. Se você não ajustar a sua alimentação, não adianta suplementar. A gente precisa primeiro arrumar a alimentação para suplementar, entrar com esse suporte. Provavelmente o seu corpo aí sim vai absorver melhor esse complemento que você vai dizer, estar colocando ali no seu corpo. Porém, eu vejo também como praticidade, Andréia. Assim, hoje a gente tem uma vida muito corrida, né? Então, a gente pode citar o whey, por exemplo. Tem muita gente que sai de casa e não toma café da manhã. Então, eu coloco ali um wheyzinho, né? Então, dependendo da rotina do paciente. Então, ele serve de apoio, né? E ali, complementação das refeições, né? Você hoje organiza como a sua alimentação? Porque eu acredito assim, uma mulher organizada é vida. Sim. Planejamento, sempre, né? planejamento ajuda. Como é que você encara na sua vida, Michele? Eu falo que a chave do sucesso é o planejamento. O final de semana eu sempre posto também nas redes sociais, assim, meu pai tinha uma horta, né? Vamos colocar agora o Instagram da Michele para todo mundo seguir, porque eu adorei, tá? Ai, que bom. Eu falo que eu conheço ela pelo Instagram primeiro. Conectou com os valores da Maxi, foi pra live um sucesso. Sim, com certeza. E é legal porque o Instagram ele serve assim como uma rede de orientação. Tem muita coisa, De né? conexão, né? De conexão. E às vezes final de semana ali o pessoal tá meio à toa, então eu gosto de falar um pouquinho também. Mas eu pego ali o final de semana e eu oriento os meus pacientes, assim, e quem tá escutando aí, a pegar 1 hora ou 2 do seu final de semana. Se não deu durante a semana, de comprar suas verduras, suas frutas. Se você não tem ninguém para te ajudar a lavar, não tem um funcionário em casa, o esposo não pode, faça você mesma esse sacrifício, né? Eu gosto de dar o exemplo, meu pai tinha uma horta, né? Então, todo domingo eu ia lá, dar desculpa de ver ele, mas eu pegava a alface dele. Então, hoje ele não tem mais, não tem mais a horta. Ele plantava tomate, cenoura, beterraba, ele tinha Fazia tudo lá. feira lá. Eu fazia a feira. E aí, acabou ficando um pouco sem tempo e ele tá sem cuidar da horta dele. Ele falou, não, vou dar um tempo. Eu falei, ai, pai, você é a Que isso? mas assim, me ajudava muito. Então, eu começava organizando dessa forma. Lavando, que é uma parte chata, é um sacrifício que a gente tem que tirar. Né? Porque diz que, ó, a gente esquece que a semana começa no domingo. No domingo, né? exatamente. Então, você senta e vai fazer uma vez. E aí, organiza essa alimentação ou não? Não, é assim, eu dou essa Porque orientação. a gente vê muito né? na internet, inclusive. De fazer pra semana, né? semana, faz as marmitas. Eu já fiz muito isso, Andréia. Só que hoje eu tenho um pouquinho mais de tempo, então eu prefiro acordar um pouquinho mais cedo. Então, você hoje já tem mais esse trabalho de fazer no dia. De fazer um pouco no dia ou à noite, prefiro, né? Então, pro dia eu sempre falo assim, olha, faça à noite para o outro dia. Então, eu, Michele, organizo um pouco no final de semana, deixo já as frutas, verduras. Caso aconteça alguma coisa ali no domingo, eu já vou na segunda sem falta, porque se a gente não organiza, não tem alimentos saudáveis dentro da geladeira, a gente vai correr para onde? Para o fast food, para o restaurante. Muitas vezes, né, a pessoa vai fazer escolhas ruins, né? E chegar no final de semana, você que vê, eu ando muito com a minha marmita. E se eu for para a farmácia na hora do almoço, que eu faço o turno da tarde, se eu chegar em casa sem o meu lanche da tarde e vira um reloginho, não é? Vira. Gente, eu debulho a geladeira. Come mais, exatamente. E se você tiver dentro da geladeira coisas saudáveis, a tendência você é exagerar na quantidade, mas não na qualidade. Fazer esses lanches pequenos, né? Mas agora você vai para o mercado. Hoje a gente tem N opções. Começaria, então, assim, como uma mulher que não tem condições de nutricionista, como que ela poderia estar já incluindo coisas saudáveis, recursos? Regra de 3 carboidratos, arroz, uma batata ou um macarrão.
3 proteínas magras, um filé de frango, ovo, uma carne moída, 3 frutas que você gosta, 3 verduras. Compra esses 3, vai ajudar muito na sua semana para montar a alimentação principal, do almoço e do jantar. O café da manhã e o lanche intermediário vai depender muito da sua rotina, dos seus horários, né? Lembrei agora de uma amiga minha que ela falava assim, eu comi só uma fruta. Eu falei, como é que foi a fruta que você comeu? Maçã. Uma banana. Só que eu comi uma penca. Ah, não, daí é a quantidade, né? Quantidade. Exatamente. Então, a gente iria para o mercado com 3 de cada grupo, igual você falou, para mim comprar. Você falou, todos são produtos que é acessível, certo? E como que eu organizaria daí no meu dia? Organizaria assim, a montagem, né? Sempre um prato alimentar, a gente monta um legume, uma folha, que é a verdura, um carboidrato e uma proteína. Esses 4. Pego um prato, divido em 4 partes. Isso, é a cruz, né? Que a gente fala. Então, ali, quem não quer o arroz com feijão, pode ser um macarrão, a batata. E tem, sim, alimentos que a gente pode comer um pouquinho a mais, como o melão, é uma fruta que tem muita água, melancia, né? São frutas ali que sempre estão na época, né? O ano inteiro, mamão também. Então, morango é um pouquinho mais caro, né? Mas é de baixa caloria, né? Então, ela tem que organizar. Aí você não precisa comer uma bandeja, exatamente. Né? O café da manhã sempre com proteína. Quem não gosta de ovos, então, tenta ali, o pãozinho com ovo é muito famoso e atende muito bem, muita gente emagrece. Inclusive, todos os dias eu posto o meu pão com ovo. E é barato, fácil, rápido de fazer. Não gosta, vai pôr iogurte, né? Frutas, não só fruta isolada, né? Vai comer uma penca, mas um mix de fruta, fazer um mix ali com cereal, aveia é super barata também, não é caro. Então, tem alimentos ali que você consegue agregar. E a aveia seria um recurso na sociedade? Porque a mulher tem muito essa coisa de ansiedade, eu acho que ela come emocional, não é? Sim, você nós come comemos, emocional. Principalmente aquela semana, né, do mês da TPM. Aquela. Dá um pouco mais de fome mesmo, André, por conta dos nossos hormônios, né? Então, assim, a aveia, alguns cereais integrais, principalmente a aveia e o psyllium. O psyllium é bem famoso também por aumentar ali, formar um gel no intestino e ajudar na saciedade. Então, ajuda no retardamento ali do esvaziamento do gástrico, né? Uma vez eu fiz uma coxinha com psyllium. Com psyllium, sério. Ficou tempão sem comer, né, ou não? Mas, voltando na saciedade, são essas fibras, né? O farelo de aveia, o psyllium, a chia também. Então, sempre agregado ali também com uma proteína e frutas, né? Então, sempre a combinação ali. E é isso, fazer 4 refeições ao dia, não faz só fruta à tarde, tenta agregar também uma fonte de proteína, porque vai dar fome. Vai chegar igual a capivara raivosa à noite, vai abrir, né? Então, precisa organizar, né? Gente, é uma capivara raivosa. Daquela que invadiu a rodoviária. Lembra? Ai, gente, não tem jeito, né? A gente tem que comparar, né? Mas são estratégias, né? Isso. Que a mulher pode montar. E você tem N hoje opções disponíveis, né? Eu acho que passa mais por um planejamento. Sim. E você ter uma frequência, né? Você ter o hábito, você ter essa força de vontade, não vai acontecer de uma hora para outra. Não, a gente precisa sim chacoalhar a poeira, errou no final de semana, vira a página, recomeça. É muita, assim, as pessoas vivem muito assim de muletas, desculpas. Não é tão difícil assim mudar. Quando a gente decide mudar, lógico que tem vários desafios, mas a gente precisa ter uma persistência, a gente precisa sofrer um pouquinho também. Tirar algumas coisas, porque tudo na nossa vida é com sacrifício, né? A gente não tem um abdômen definido do dia para o outro, né? Se é isso o planejamento da pessoa. Se ela está insatisfeita com o número da calça, ela precisa regaçar as mangas e falar, o que eu preciso mudar, né? E tomar essa atitude. A disciplina, ela é conquistada com o tempo. Depois, regulariza um monte de hormônios, né? A gente fica igual um reloginho mesmo, não precisa ficar igual um robô, né? Não quer dizer que você tem que mudar, não comer nada. Não, o nosso né? hábito você acostuma. Acostuma. Você inclui aquele hábito e aquilo. Por exemplo, hoje se eu vou comer uma costela gorda, gente, meu corpo já diz que não quer. Você Exatamente. já não sente a vontade, porque você fala, se eu comer esse negócio, eu vou ficar com isso daí digerindo, porque ele vai acostumando. Deu os horários, no início eu colocava um alarme
olha, agora você... Então, hoje, se o alarme não toca, já é o meu estômago que dói. Isso, aí o seu biológico já melhorou, né? O reloginho biológico. Então. Isso, mas precisa de você ter essa resiliência, não é do mal, não existe pílula mágica, né? Não tem o suplemento, e a gente tinha muito isso, eu achava bonitinho, chegava nas casas, tava os whey em cima da geladeira. A geladeira não vai ficar fitness. Não vai, gente, é só um aporte mesmo. Mas assim, a gente precisa ter essas metas. E o nutricionista, eu falo hoje, é um profissional que vai te ajudar. Ele pega na sua mão e, assim, não deu certo com um profissional, procura um outro, né? Então, nem sempre é igual o psicólogo. Às vezes a gente não se dá bem ali de cara, né, com aquele profissional, então procura um outro. Mas, assim, tenha em mente que a rotina perfeita, ela não vai acontecer se o poder de mudança não sair de você, né? O profissional, ele vai te auxiliar nesse processo, né? Michele, tem idade para ser fitness? Não tem idade. Olha, eu tenho um senhor de 74 anos, está emagrecendo, tá ganhando massa muscular, que nessa idade é difícil, muito, né? Muito importante, até para prevenir tombos, não é? Com certeza. E a sarcopenia, né? Que a gente tem também ali na idade mais avançada, né? Todos nós, né, vamos ter essa perca da massa muscular. E tem os estudos aí a partir dos 40 anos, né? Então, a gente precisa cuidar, se exercitar. Então, não tem idade para você começar um esporte, né? Eu vejo lá na academia que eu faço, o CrossFit tem para todos, né? Tem uma senhora de 60 anos, tem cliente criança, né, adolescente, em qualquer idade, você precisa mudar. Você decidindo e você querendo isso também, lógico que o profissional vai te auxiliar, né? Igual a gente falou, não tem fórmula mágica, mas faça metas curtas também, né? A gente faz metas muito, assim, mirabolantes. Decidi mudar, quero, sei lá, o corpo da Gisele Bündchen, né? Não tem como. A gente precisa ir por partes, em janeiro né? Eu decidi que eu quero ser rainha da bateria no carnaval, né? Não tem como. Imagina. Tá aí, né, o carnaval. Então, a gente tem uma preparação. E aí, quando a gente vê as mudanças, é só sucesso. A gente vai se motivando, né? A motivação, ela vem do que a gente está enxergando no dia a dia. E aí, a gente começa a repetir, né? E aí, vai virando um hábito e a gente consegue enxergar de fato os benefícios, né? Assim, contando uma paciente, ela perdeu 7 centímetros, né, de calça, uma fisioterapeuta, e assim, ela foi bem firme, ela falou, não, eu vou, e perdeu em torno de uns 3,5 kg. É muito difícil a pessoa perder assim rápido, né? 3,5 kg em um mês. Ela mudou a numeração da calça. Exatamente. Perdeu mudou. todas as roupas. Ela já chegou delícia, assim, né? no retorno. Eu falei, nossa, tá muito diferente. Então, assim, você vê, realmente, tem pessoas que têm mais dificuldades, tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade, mas, assim, você percebe também que quando a pessoa quer mudar, ela vai ter resultado, né? Então, assim, esse querer mesmo tem que partir de você. Essa eu tenho que falar, então vamos lá. Então, vamos. Michele, conta pra nós um erro que é comum, que as pessoas fazem, que você já cometeu. Olha, principalmente mulher. Eu, como mulher, comia muito pouco, né? Vou emagrecer no como? 3 colheres de sopa de arroz. Cortar carboidrato, já fiz também, tá? E chegava 2 horas da tarde, eu tava com muita fome. E aí ia buscar coisas mais fáceis, né? Porque aí eu tinha uma jornada de trabalho até a noite. Então, já assim, fui pro salgado, já uma chipa. Então, aí furava a dieta. Aí vem a compulsão também. Vem, né? Exatamente. Então, não é comer pouco emagrecer. A gente tem que adequar a quantidade e não cortar grupos alimentares sem orientação, né? Então, seria mais a quantidade. Isso, adequar a quantidade para o seu organismo, seu dia a dia, né? Porque se a pessoa não tem tempo, ela comer 3 colheres de arroz e ela só pode comer 8 horas da noite, então vai passar muita fome, não é? Muita, mas muita fome. Aí vem... abaixa a glicose, aí Isso. pode escurecer as vistas, aí a pessoa já... Eu já olho. E dá um pouco mais de fome mesmo. A gente perde um pouco o raciocínio do que é saudável, do que não é, e vem o desejo também de comidas mais calóricas, né? Bom, você quer deixar aqui um recado para as nossas mais bonitas, nossas maxilindas que estão aqui, que eu tenho certeza que todo mundo está amando essa conversa? Quero sim. Bom, mulheres, nunca é tarde para vocês mudarem. Se vocês desejam mudar o corpo, o físico, que quer ter o abdômen da Gisele Bündchen também, não é impossível. A gente precisa da Virgínia agora, né? Verdade. Nada é impossível. A gente precisa partir da mudança
interna, pessoal, do desejo. Procure um profissional, importante, não faça nada sozinho, sem orientação, porque a blogueira postou, porque isso e aquilo. Se consulte com um profissional de maneira individualizada e mude por você, né? Se você tem esse desejo de estar melhor, né? Nas roupas ali, e sim, enfim, tem mulheres que querem casar, né? Estar bem num vestido, mude. Nunca é tarde para você começar ou recomeçar no determinado decorrer aí da sua vida. Bom, pessoal, maravilhoso esse tempo aqui com a Michele. Michele, quero te agradecer a sua disponibilidade de vir ajudar a gente, trazer mais informações. Agradecer a vocês que estiveram aqui conosco, dizer que esse é um projeto que sai do meu coração e que contamina todas as outras pessoas e que a gente quer muito que continue. Então, deixa o seu like aqui, compartilha para mais gente ter acesso a essas informações da Michele, nutricionista esportivo, que engrandeceu. Obrigado, viu? Uma maxi linda aqui para nós. Eu que agradeço. É sempre muito prazeroso conversar, falar do que eu gosto, do que eu amo, do que eu vivo, né? E compartilhar um pouquinho aí da nutrição, do bem-estar, né? Promover essa... Espero, né, ter ajudado alguém aí de casa, né, que está assistindo a gente. E estou sempre aberto para mais convites. Adoro falar também. Achei. Ela fez que ela deu certo com a Maxi. Eu que agradeço. Um beijo. Obrigado, gente. Obrigada, equipezinha maravilhosa.